Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês alguns dados recentes que saíram em relação ao governo Lula, que mostra ali como é que o governo está indo bem em relação à gestão que o presidente Lula tem feito. Só que a gente também precisa questionar como é que estas melhorias não chegam em informação para o povo. A gente vê pesquisas que mostram que os brasileiros voltaram a comer carne na sua casa pelo menos 2 vezes por semana, e se for incluir outras proteínas, esse número pode aumentar em até 5 dias na semana. Diferente do que acontecia no governo do Jair Messias Bolsonaro, onde basicamente você tinha ali a fila do osso, pessoas comprando vísceras de peixe em supermercados, pessoas comprando pele de frango, pé de galinha, né, que muita gente não via mais em supermercado, voltou a ver em supermercado durante o governo do Jair Messias Bolsonaro. A desigualdade aumentou, economicamente o Brasil caiu, chegou a alcançar a 14ª posição econômica no ranking de economia no mundo, e atualmente na gestão do presidente Lula a gente encerrou 2023 com a 9ª maior economia do mundo, e o FMI já prevê que agora em 2024 o Brasil encerrará o ano como a 8ª maior economia do mundo. Se você for perguntar para algum analista de economia desses veículos de mídia tradicional, ele prontamente vai dizer que não é o trabalho do Lula, não é o trabalho do Haddad, não é o trabalho do governo. É mera sorte. O que é interessante é que essa maré de sorte, ela só chega no Brasil quando o Lula está no poder. Foi assim na maré de sorte de 2003 a 2010, né, o final de 2010. Foi assim na maré de sorte de 2013, de 23 agora, e está sendo assim na maré de sorte de 2024. Aparentemente, o Michel Temer, o Jair Messias Bolsonaro, o Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco não tinham tanta sorte, né? O cara que tem sorte realmente é o presidente Lula. E eu quero trazer para vocês 2 dados importantes aqui, porque a gente sabe que apesar das coisas estarem melhorando, inclusive nos supermercados, eu faço compra com a minha esposa no supermercado, vocês que estão do outro lado também fazem compra no supermercado, a gente vê que a vida melhorou depois que o presidente Lula chegou ao poder e que o Bolsonaro deixou o poder. Só que por que que isso não chega lá na ponta, né? Por que que, no geral, o brasileiro não consegue ter essa percepção, tanto que as pesquisas de aprovação do presidente Lula, que dariam ali em um cenário normal para ele, uma aprovação tranquila, acima dos 70%, hoje fica ali a aprovação e a desaprovação muito próximas. O principal fator disso tudo para mim é a maneira como o governo se comunica. Eu sou um crítico, como você já sabe, da maneira como o governo se comunica, apesar de ter proximidade com o ministro Paulo Pimenta, né, que nesse momento está ali no Ministério Extraordinário de Reconstrução do Rio Grande do Sul, mas estava na SECOM e outra pessoa agora está gerindo a SECOM, se não me falha a memória, agora é o Djalma Portela, se não me falha a memória, acho que é ele que assumiu temporariamente. E a gente precisa entender que a comunicação precisa melhorar. Por que que precisa melhorar? Olha o material que está aqui publicado na revista Fórum, assinado pelo Yuri Ferreira. Efeito Lula. Brasil será a 8ª economia do mundo em 2024, diz o Fundo Monetário Internacional, vulgo FMI. FMI estima que a economia brasileira alcançará novos patamares este ano. Em 2024, o Brasil deve crescer mais uma posição no ranking mundial de produtos internos brutos, chegando à 8ª posição na economia mundial. E aí, quando a gente vai analisar isso aqui, a gente entende que o FMI, ele atende aos interesses do mercado. E mesmo atendendo aos interesses do mercado, ele não tem como ignorar que o Brasil, sob a gestão do grande líder global que é o presidente Lula, tem melhorado, inclusive até nas avaliações ali, né, de agências internacionais, do que eles chamam de rating, ou score, como algumas pessoas querem chamar também aí, de pontuação, aumentando as notas de crédito do Brasil, trazendo o Brasil de novo como um cenário de investimento positivo, como um cenário de investimento possível, e muita gente tem ignorado alguns fatores, por quê? Porque a gente não consegue trazer aqui, às vezes, essa informação para o povo de maneira massiva. O governo ainda falha muito em se comunicar por vias tradicionais apenas, que é o quê? Rádio, TV e veículos tradicionais impressos, revista, jornal, quando na verdade ele deveria diversificar, massificar ainda mais a sua comunicação. Uma das estratégias, inclusive, que o Bolsonaro e o bolsonarismo adotaram foi essa. Por mais que eu tenha críticas ao Bolsonaro e ao governo dele, se tem uma coisa que não dá para questionar é a maneira como ele se comunicava com a sua base de apoio. Aquelas lives que ele fazia semanalmente, falando, entre aspas, ele direto, olhando ali para o seu apoiador, para o seu eleitor, né, para o seu fã, que os bolsonaristas têm o Bolsonaro como fã, mostra que realmente essa situação toda que manteve o Bolsonaro no poder durante os 4 anos, além dos acordos, né, com PGR,
com Arthur Lira e outras figuras, também teve ali esse apoio das massas que apoiam ele. Ele conseguiu gerar essa massa de apoio nas ruas, e onde ele ia, as pessoas iam ali seguindo a base de apoio, evidentemente, a ele, dando uma credibilidade para que ele pudesse fazer o que ele tentou fazer, inclusive dando um golpe de Estado. Ainda bem que a democracia brasileira resistiu a isso e o Bolsonaro, muito em breve, estará preso. E aí a gente vê essa informação positiva, vê outra informação positiva aqui também do desemprego. Ó. Desemprego tem queda histórica e atinge menor taxa para o trimestre em 10 anos. Índice de pessoas desempregadas no país caiu 7,5% segundo Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, o PNAD, que traz dados ali através do próprio IBGE. Dados aqui publicados na revista Fórum, assinado pelo Ivan Longo. Dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, através do PNAD, continua trazendo ali informações importantes de que o governo Lula tem reduzido, né, e segue reduzindo o desemprego no nosso país. Chegou nesse trimestre agora, por exemplo, encerrado em abril, a 7,5%, considerado uma taxa histórica, por ser a menor taxa do trimestre em 10 anos, quando o índice de desemprego foi de 7,2%. E detalhe, isso aqui não está só na revista Fórum não, tá? Isso está no Globo, isso está no G1, isso está no Valor Econômico, vários portais que cobrem notícias econômicas do Brasil têm mostrado esse melhoramento aqui, tem mostrado que o governo realmente tem trazido aqui melhorias no mercado de trabalho. Só para vocês terem noção, outro dado importante que o governo também tem conseguido aqui, se dá no próprio mercado de carteira assinada, ou seja, pessoas que se tornaram trabalhadores formalizados. A gente já sabe que o governo Lula bateu um recorde de mais de 100 milhões de brasileiros trabalhando de carteira assinada, ou seja, praticamente a metade da população do Brasil está formalizado hoje, e aqui o recorde de emprego que o PNAD também traz é o seguinte, tá? O PNAD continua a destacar, no novo estudo, que o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, no trimestre encerrado em abril, também bateu recorde. Chegou a 38.188.000 trabalhadores e trabalhadoras registrados formalmente com a carteira assinada no setor privado. O maior contingente da série histórica do levantamento iniciado em 2012, ou seja, neste trimestre encerrado em abril, o Brasil bateu o recorde de empregos gerados formalmente, levando em consideração todos os dados históricos até hoje. E aí você vai perguntar, mas como é que isso está sendo divulgado, Carlito? Male, né, como a gente brinca aqui no Nordeste, saiu um postzinho no Instagram, saiu um postzinho no Facebook, não tem vídeo animado, não tem divulgação disso na rádio, na TV, nos canais, né, de mídias digitais, YouTube, Facebook, TikTok, Quai, Instagram, YouTube Shorts, tem de sair. Vocês acham que os celulares hoje vêm já instalado ali, né, nos telefones celulares, o Facebook, o YouTube, o Instagram, o WhatsApp e as próprias operadoras de telefonia dão isenção ali, né, para a pessoa acessar as redes sociais sem cobrar da franquia? Por quê? Porque elas querem que as pessoas fiquem reféns daqueles veículos de mídias sociais, daquelas redes sociais. E o governo precisa entender disso. Eu até já falei no meu canal também, e vou trazer aqui na revista Fórum, uma informação de que se eu hoje, né, tivesse que dar um conselho para o governo, né, óbvio que o governo tem uma equipe gigantesca, mas se eu fosse uma pessoa que estivesse lá sentado nesse momento, com quem está à frente da SECOM, né, já que o ministro Paulo Pimenta está licenciado nesse momento, o que é que eu sugeriria? Primeiro, ter um copywriter especializado em escrever roteiros ali, persuasivos, né, baseado ali no que o governo tem feito, para poder levar essas informações para a população. Segundo, ter um filmmaker e um social media acompanhando o Lula o tempo inteiro, que não tem de ser o Stuka, tá? O Stuka vai tirar as fotos dele, fazer alguns vídeos, pode até trabalhar junto ali com o social media, se for o caso, e o filmmaker, mas tem de ter alguém específico nesta área. Além de ter também um meme maker. Sim, Carlito, precisa de um meme maker para poder fazer coisas como tem feito, por exemplo, a própria equipe do vice-presidente Geraldo Alckmin, para poder se conectar com novos públicos. O trabalho que tem de ser feito pelo governo é um trabalho de massificar as coisas que o governo tem feito. Porque a gente tem visto aí bolsonaristas em supermercado dizer que os preços estão disparados, e imposto de gasolina reclamar do preço da gasolina, como se hoje tivesse pior do que era no governo Bolsonaro. Tinha lugares no Brasil, na época que o Bolsonaro era presidente da República, que a gasolina ultrapassava os R$11. Hoje tem lugares no Brasil que a gasolina ultrapassa um pouco os R$5. Em algumas outras regiões, chega em torno da casa dos R$6. Ainda é um valor elevado? É.
Mas a tendência é que o governo trabalhe para reduzir ainda mais o valor dos combustíveis. A inflação, inclusive, também está controlada. Outro material publicado aqui na revista Fórum, assinado aqui pelo Plínio Teodoro, traz o seguinte, ó. Inflação. Índice fica abaixo da previsão do mercado e governo contém alta de alimentos. IPCA 15 ficou 0,44% abaixo do 0,47% esperado pelo mercado. Arroz, feijão carioca, carne, frutas ficaram mais baratos nos supermercados. E se vocês forem fazer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver que caiu o preço do leite, caiu o preço da picanha, que muita gente pergunta, o bolsonarista mesmo, cadê a picanha? Cadê a picanha? Caiu o preço da picanha, caiu o preço do filé mignon, caiu o preço das proteínas em geral, as pessoas voltaram a comer em casa. Só no ano passado, no primeiro trimestre, o governo tirou da linha da pobreza 43 milhões, da extrema pobreza, tá? 43 milhões de brasileiros que estavam passando fome, que não tinha garantia se iria ter comida ou não ter comida. Hoje, você tem os brasileiros colocando na sua mesa carne, né, ou alguma proteína, de 2 carnes e outras proteínas até 5 vezes na semana, ou seja, de segunda a sexta-feira as pessoas estão tendo carne para comer em pelo menos 2 refeições. Não é o melhor cenário de todos, porque o ideal é que o brasileiro tenha carne ou qualquer outra proteína, se quiser comer de manhã, se quiser comer de tarde, se quiser comer de noite, mas em comparação a como estava o país antes. Agora, para que a população lá na ponta receba isso, a comunicação precisa melhorar. Então o governo Lula precisa acordar rapidamente, porque já se passou mais de um ano de governo, já estamos indo para metade do segundo ano do governo e precisa melhorar a comunicação. Hoje, se você me perguntar qual que é a maior dificuldade do governo Lula, não é articular com o Congresso, não é articular com o mercado, é basicamente se conectar com a população através da comunicação. A comunicação precisa melhorar bastante. Eu queria que você deixasse aqui embaixo também a opinião de vocês. Vocês têm percebido essa percepção no mercado da sua vizinhança aí? Quando você vai no supermercado, os preços hoje são mais baratos ou mais caros? Comenta aqui embaixo. A gasolina na sua cidade, né? O etanol, o óleo diesel, está mais caro ou está mais barato? Você está conseguindo comer carne que você não comia há um certo tempo? Você conseguiu emprego se você estava desempregado? Comenta aqui para a gente fazer aqui o, entre aspas, Data Fórum, para saber como é que está a opinião popular em relação a esse tema. E fica aqui a minha sugestão para o governo, tá bom? Grande abraço para vocês, bom feriado e até o nosso próximo encontro aqui.